Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff falando com vocês um assunto super interessante que é o futuro da radiologia, que é a radiologia digital. Eu sempre começo essa aula falando com meus alunos, é aquela questão da câmera fotográfica, né? A comparação da radiologia convencional com a radiologia digital pode ser feita na proporção de radiologia digital ser o quê? Assim como exemplo da própria câmera fotográfica. Quando a gente pensa na câmera fotográfica, tem a câmera fotográfica com filme. E ela ainda existe, continua sendo utilizada por alguns, ainda está em funcionamento. Mas, obviamente, é muito mais fácil para a grande maioria usar a sistema digital porque você tem uma câmera fotográfica na tua mão, no teu celular. Então, é o mesmo exemplo. Não tem como, já é uma realidade, a radiologia digital já é uma realidade presente em N locais, e, entretanto, ela tem suas peculiaridades. Por isso que eu falo lá da convencional, um pouco da aquisição da imagem. Na digital eu deixo exclusivamente, porque eu acredito que aqui é o futuro da radiologia, é cada vez ela ser mais digital e ser mais pelas características. Então, basicamente, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a radiologia digital e suas peculiaridades. Perfeito? Primeiramente, um pouco do histórico. Obviamente, continua lá ela continua sendo radiologia, então continua tendo como descobridor do raio-x. E a partir da evolução, então, tem os novos métodos. E aí começou a evoluir, né? Começou a evoluir a tomografia computadorizada, né? Depois veio a ressonância magnética, então não tem que permite muitas condições variadas identificadas no diagnóstico e vem evoluindo. Nos anos 80, o que aconteceu? A Siemens introduziu o Angiotron, que é o primeiro equipamento de radiologia digital. Em contraste com pesados armários, computadores eletrônicos apresentando equipamentos radiográficos digitais, a Siemens lançou o Serimobil em meados de 80. No início de 90, a Siemens lançou o Fluorospot Digital Imagine, sistema que era vendido com as funções de radiografia e fluoroscopia. Então tem uma evolução, mas chega um momento que a comparação com uma radiografia, uma mamografia, uma oblicomédia lateral digital e uma oblíqua em filme. E aí tu tem uma comparação de qualidade superior, e aí começa as suas vantagens. Inicialmente o preço é uma desvantagem, mas logo em seguida isso daí vai ser superado e a gente vai ter uma competitividade do sistema digital. Então, tu vai usar, perdão, para angiografias. Então, tem vários usos que começa a necessidade do uso da radiologia digital. Os limites do sistema analógico. Primeiramente, o filme, ele possui o quê? Possui uma latitude limitada, problemas devido às mudanças de disposição através do raio-x e plano da imagem. O filme atua como detector, né, um display da imagem. Já a radiologia digital, os processos de aquisição da imagem é detecção, né? A demonstração e armazenamento são separados e a otimização de cada um desses processos. Desenvolvimento, então, e processamento. Muitos passos envolvidos, perda de informação, porque tu tinha que colocar o filme na câmera escura e lá fazer, voltar e revelar. Então tinha muitos processos e qualquer erro no processo tu perdia toda a tua imagem, perdia aquela tua aquisição. O ruído analógico, por ser, vamos dizer, estar limitado naquele filme. Então, tu tem uma comparação aqui, no exemplo de uma radiografia convencional, onde tem um pouco de definição. Na digital, tu consegue mudar e tu consegue mais definição nesses fatores. Isso é excelente e permite uma série de usos que a gente vai falar mais adiante. Vantagens do sistema digital. Primeiro, a gente tem com essa vantagem em relação com a imagem radiológica é vista instantaneamente pelo médico, ao mesmo tempo sendo armazenado, então pode ser armazenado na memória do sistema. Então tu pode ver e já armazenar isso, né? Então tu tá na frente do computador, tu pode ver, armazenar, mandar para arquivo, salvar. Às vezes o médico nem tá naquele local, tá em outro setor do hospital, tu consegue mandar e ele consegue abrir e ver e laudar aquela imagem. Olha que beleza. A imagem é gravada na memória digital, então a gente está ligando uma memória digital que pode ser reproduzida várias vezes sem nenhuma deterioração. O que acontecia com o filme? Se várias pessoas mexessem, tocassem o filme, poderia se deteriorar. Assim não, uma imagem digital ela vai abrir aberta várias vezes por pessoas diferentes em diferentes momentos e vai estar lá sempre com a mesma qualidade.
As imagens podem ser subtraídas, então ações evidenciando apenas as diferenças entre ambas. Então tu pode usar filtros, né? Tu pode fazer medidas aqui num exemplo digital que tu está fazendo lá para odonto, então tu pode fazer medidas, tu pode fazer ângulos, isso te permite uma utilização muito mais interessante. As imagens podem ser adquiridas tão rápido quanto o gerador de raio-x pode controlar o tempo de exposição. Então, o único espaço necessário para armazenar vai ser os HDs. E aí, por lei, deve ser permanecer arquivada por anos. Isso é outro problema, que a gente fala, nem tudo são flores. Então, quando fala de radiologia digital, ela tem um processo de armazenagem. E isso é responsabilidade do hospital, da clínica, armazenar essa informação por anos. Além disso, né, o médico pode armazenar também isso em CD-ROM, espaços. Então, tem várias formas que pode ser. Hoje em dia, os hospitais têm preocupado gastos com produtos químicos, né? Eles não se preocupam com isso, mas estão se preocupando com armazenamento disso, armazenamento das substâncias que vamos dizer, um processo, né? O hospital tinha que comprar, tinha que armazenar, descartar, assim que gerava um gasto e ocupava um espaço, né? Já a imagem, vamos dizer, digital, ela é vista no sistema, no computador, então tu só precisa armazenar isso de forma eletrônica. A composição de uma imagem digital, então, atendemos geradas imagem digital, temos atender o computador, então a imagem tem que entender como é que o computador trabalha. A imagem é apresentada pelo técnico em radiologia, diretamente no filme, né, no seu monitor ou no filme. O filme acaba sendo descartado e é formado direto no monitor. Isso vai ser milhares de pontos, né? Além de ocorrer a transmissão, né, obtida em corte anatômico, realizar conjuntos pontos, tons diferentes. Como é formada esta imagem digital? Então, o que estamos vendo nesta imagem digital? O que é importante para nós? Primeiramente, a gente está vendo isso daqui, que é chamado de pixels. A gente está vendo essa imagem formada por quadradinhos. Quadradinhos, e aqui eu fiz de uma maneira bem grosseira, para vocês verem, né? Ó, vários quadradinhos formam uma imagem. Isso é chamado de pixel. Pixel é isto. Aí você lembra deste filme. E eu sempre falo para meus alunos, está lembrando desse filme, Pixels? Quem assistiu esse filme, tudo bem. Quem não assistiu, não assista. Por quê? Porque esse filme não é um pixel, ele é um voxel. A gente vai explicar a diferença do pixel e do voxel. Voxel é volume, então tá vendo ele em 3D. Pixel é isso daqui, ele é plano. Plano. Voxel é volume. Perfeito? Como se fosse uma imagem dividida, então vai ter uma matriz NN, uma matriz de linhas e colunas. Se é uma imagem de 256 pontos, é 256 pontos numa linha, 256 na coluna. 326, 512 e vai, né? Até 1024. Olha, pode ter vários, até quantos milhões de pixels pode ter naquela imagem. O trabalho do equipamento da imagem é justamente do computador, né? Então, vai definir o valor da densidade. Raio-X, como eu falei na última aula, ele vê densidade. Então, se tu tem densidades diferentes, vai ter densidades diferentes com N tons de cinza lá. Aquela proporção de tecido, né, desses pontos. Se houver uma mínima diferença entre a densidade de dois pontos consecutivos, o computador atribuirá tons de cinzas diferentes a esses pontos, resultando num contraste que levará ao melhor diagnóstico. Então, querendo dizer, a gente vê em torno de 32 tons de cinzas diferentes. Mas o computador ele pode ver inúmeros. Para ele é um número que vai transformar isso num tom de cinza. Então, para nós, para o diagnóstico médico, isso tornou-se muito mais preciso. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, tu tens um número de uma matriz, ó, vários pontinhos relacionados com a tua matriz. Então, o pixel é a menor unidade de dimensão de uma imagem do ponto fotográfico. Então, vem do menor, o pixel element. O pixel não tem uma dimensão ou comprimento. Depende do tamanho do campo de visão da tua matriz, depende do que tu quer visualizar. Assim, a escolha de dois técnicos do pixel representa uma certa posição na área transversal relacionada do paciente. Isso vai determinar o quê? Quem determina o campo de visão, né? Porque se a matriz ela é determinada pelo teu computador. Mas quem determina o campo de visão, ou o FOV, que a gente chama, é o técnico. Então, tu que vai determinar que área tu quer pegar e que área tu quer demonstrar. O valor é fornecido pelo operador quando realiza o exame. Quando tu faz a tua colimação, quando tu realiza lá na tomografia o teu FOV, está relacionado com isso. O valor está diretamente relacionado à revisão do exame. Um exemplo de crânio aqui.
O campo de visão é em torno de 24 centímetros para o seu abdômen, tu vai estar de 35 a 42 para um paciente mais obeso. Mas, entretanto, a tua matriz, aquilo ali está pré-estabelecido, então tu não mexe. Os valores permitidos pelo FOV podem ser fixos, né? Os valores de equipamentos mais antigos ajustáveis. A definição de cada medida técnica permitirá a visualização de uma imagem, uma resolução dentro dos seus limites. Então, isso daqui é um pixel, ele é plano, isso aqui é um voxel. Voxel vai ser a questão de ideia de volume. Obviamente, ele vai ser adquirido lá na tomografia com a sobreposição de vários pixels. Tu tem um voxel. Então, voxel é sempre volume. Voxel pinta o V, ó. O V, ó, vou fazer aqui de amarelinho, ó, V de volume. E pixel pensa de plano. O pixel, ele é plano. O voxel tem um volume. Porém, devemos lembrar que a imagem representada na tela não representa apenas os cortes que separou a anatomia do paciente, mas duas ou superior e inferior. Na realidade, o corte realizado pelo paciente possui uma espessura de milímetros. A densidade através do tom de cinza de cada pixel. Então, essa densidade ela é determinada pelo tom de cinza de cada pixel que fez, representado por uma realidade que não é apenas área, mas sim a densidade de um pequeno volume do corpo. Conhecido como voxel, esse elemento está na quantidade a ser entendida principalmente como radiologista, pois, de acordo com os parâmetros, o tamanho do voxel irá definir o menor tamanho do volume da patologia. O voxel vai ser muito útil para ver exatamente a questão da patologia, quanto que tem essa estrutura, porque ela é uma estrutura em 3D. Assim, sabendo se o campo de visão, que é a matriz, né, escolhida, pode calcular quanto a dimensão de cada pixel. Aí o exemplo aqui, um campo de visão de 24 centímetros. Se tu pega uma matriz que é 256 por 256, o teu pixel vai ter 0,973 milímetros. Então, quem determina aqui, o teu campo é 24, mas uma matriz pequena. Deixa eu ver um exemplo aqui. Se tu pegar uma matriz, um campo maior, mas aqui tu pegou o quê? Tu pegou um espaço maior, pegou 35 centímetros. Dividido pela mesma matriz que estava lá pré-estabelecida, o teu pixel representa um tamanho maior, né, de uma área. Entendeu? Tu pega uma área e transforma aquela em informação de densidade. Para o aparelho vai ser uma informação de tons de cinza. A composição da imagem, então, os computadores convencionais vai armazenar isso por meio dos bits. Cada computador usa um sistema binário. Bits é o sistema. Ou é 0 ou é 1. 0 ou 1, que é o conjunto de bits. Aqui tu tem 2 tons de cinza, tem preto ou branco. Agora tem 4 tons de cinza. Tem 5, tem 32. Olha quantos tons de cinza. Para o computador, isso daqui para o olho humano a gente tem uma limitação, mas para o computador ele pode fazer quantos tons de cinza ele conseguir. Então pode ter vários, milhares, que para o computador vai estar relacionado a um sistema digital que vai dizer que esse tom é diferente desse. Se tu olhar perto aqui, esses dois tons de cinza estão muito similares para ti. Olha, são muito parecidos, qual é um com o outro. Mas para o computador, cada um deles é um diferente. Isso é muito bom para o diagnóstico. Desta forma, então, um bit pode ser representado por duas tonalidades, som de cinza, né? Preto ou branco. 8 bits, por sua vez, é um byte. Então, o que o computador vai agrupar os números de bits em byte. Cada imagem gerada por pixels de uma matriz composta por elementos de pixels. Então, tu tem 8 pixels por 12. Então, o menor ponto de uma imagem vai ser um pixel. Se pegar aqui tem um pixel que tem o menor ponto de uma imagem, né? Então, está gerando aqui um pixel. Perfeito? O pixel, então, tem uma imagem aqui formada por vários pixels. Se tu contar aqui quantos pixels, vai ter uma matriz, ó. Quantos pixels por quantos pixels tem esse desenho. O número total de pixels de uma imagem é o produto de um número de pixels existente numa vertical pelo número existente numa horizontal, que eu estava falando antes ali. O número de pixels de uma imagem é chamado matriz. A matriz é quantos pixels tem nesse sentido e quantos pixels nesse sentido. Isso gera a primeira matriz, que tu vai determinar. O que o técnico determina é qual estrutura ele quer visualizar aqui. A matriz está fixa. Ou é uma matriz de 256 por 256, ele botar uma estrutura de 10 centímetros, botar uma estrutura de 30 centímetros, vai gerar a mesma matriz, a mesma quantidade de informação, só que correspondente a imagens diferentes. A reconstrução dessa imagem, então, a imagem, embora pode ser apresentada perfeita, anatomia paciente, a realidade de um conjunto de números transformados em tons de cinza, informado pela densidade de cada anatomia.
Como partes anatômicas, então, a densidade distinta compõe células e compõem informação de densidade. Acabam formando imagens que na tela desempenham uma anatomia do corpo. Para descobrir o valor de densidade de cada interior humano, a nível raio-x apresenta uma medição de atenuação de radiação no corpo humano e provoca o que é provocado pelo atravessamento do raio-x. Lembra que eu falei na última aula? O raio-x atravessa o corpo humano, ele vai ter uma relação de densidade daquele corpo que vai chegar no detector e vai transformar isso numa informação binária. Lá num byte vai dizer quanto tem densidade. Vai transformar isso num tom de cinza. Cada dessa atenuação realizada no corpo é necessário que faça várias exposições de diferentes ângulos, assim obtém um grande número de dados do computador para definir o ponto de imagem a qual o valor são atenuação ou densidade. A transformação desse valor, né, em níveis análogos a uma imagem visual, são transformal variada. Os valores de atenuação para cada conjunto de proteção registrados no computador, a imagem computadorizada é reconstruída através do processamento mais computacional complexo. O número finito de valores de atenuação corresponde ao objeto varrido de uma forma matriz tabela. Devido às suas capacidades de absorção, diferentes estruturas internas diferentes serão identificadas por imagem fotográfica. O tamanho de uma matriz, ou seja, o número de pontos fotográficos calculados, irá implicar o número de projeções individuais nessa matriz. Matrizes maiores significam mais pixels, então menor área. Então, quanto maior for a tua matriz, quer dizer que tu vai ter um pixel correspondente a uma menor área. Isso vai dar qualidade. Perfeito? Aqui o exemplo que a gente está falando, para tentar exemplificar. Se a gente está vendo densidades diferentes, ó, aqui eu tenho um mediastino, tem uma estrutura mais densa. Ela barrou mais o meu raio-x e eu vou ter uma imagem mais clara. Aqui uma estrutura menos densa. Ó, passou direto, tem uma imagem mais enegrecida. O resultado que dá é uma tonalidade de tons de cinzas diferentes, que para o computador vai ter cada um número correspondente a um tom de cinza para nós. A confecção de uma matriz, né? O computador obtém uma lista de valores, atenuação, medidas, sensores, né? Então a gente está falando de sensores e começa mais complexo computacional. Então é matemático, identificando o valor, densidade e atenuação de cada pixel em imagem gerada. O elemento volume é dado por um valor numérico, ou seja, o valor de atenuação correspondente à quantidade medida na absorção da radiação do tecido representado pelo aquele pixel. A densidade tomográfica computadorizada vai estar uma relação linear. O coeficiente de atenuação do tecido influenciado dos fatores. Coeficiente de atenuação na quantifica a absorção do raio-x. Após a calibração interna, o tomógrafo, densidade tomógrafa, computadorizado ali, que é a água, onde a gente utiliza como zero, né? A densidade do ar para mais 1000 e o osso para menos 1000. Então, tu tens agora vamos dizer, uma ideia aqui que eu tenho mais 1000, tipo 330 mil, ó, e menos 1000. Olha quantos tons de cinza diferentes tu vai ter aqui, de mais 1000, 0 e menos 1000. Então tem uma densidade agora, uma escala gigantesca de tons diferentes que o computador vai te dizer. Então tu vai ter de menos 2 a mais 2. Olha que legal. Agora só que tu vai ter de menos 1000 a mais 1000. Quantos tons de cinza tu tem aqui e cada um deles corresponde a um valor numérico. Então tu pode pedir para o teu computador dizer que tom eu tenho aqui, que número é. Ele vai dizer isso aqui. Ou estruturas, e aqui do lado vai ser um número diferente. Então ele vai conseguir te dar essas informações. O que acontece? O zoom digital. Acho que todo mundo já fez essa experiência de tentar ver o zoom, de aumentar uma foto que tu aparece no cantinho e tu vai aumentando, aumentando, aumentando até que ela começa a parecer granulado. O que acontece? É o zoom, são sensores, né, que vão fotocélulas, né, que representam o pixel. Ao final da resolução da câmera digital determina a quantidade da fotocélula que representa. Por exemplo, uma câmera com sensor de 1600 por 1200 vai ter essa capacidade. E o que acontece? Quando a gente pega e tenta aumentar, a gente faz o quê? A gente faz um processo que o computador vai fazer, que o teu celular vai fazer, que tu aumenta, 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 e ele, em vez de aumentar a qualidade, ele faz isso. Ele pega um tom aqui, ó, e ele multiplica, ó, pega, representa, aumenta para cá e para cá.
e aí tu tem a ideia que aumenta. Mas na verdade tu vê que fica granulado, porque tu aumentou, mas de uma forma, vamos dizer, artificial, né? Tu pegou e tu aumentou, então ele vai ficar aquela imagem quadriculada. Vou mostrar para vocês. Tá vendo essa foto aqui? Se eu pegar essa foto, ela tem tô olhando de longe, ela tem uma definição. Mas se eu pegar somente essa região e ampliar, tu vai ver que ficou granulado. Conseguiram entender agora? Tá vendo que ela estava anteriormente, estava olhando de longe, ela estava mais definida, né? Mas antes que tu amplia, tu vê a granulação, tu começa a ver os pixels. Isso acontece também na radiologia, porque o indivíduo, em vez de fazer uma colimação lá no FOV que eu chamei, lá na colimação que o técnico faz, que é determinada para fazer apenas desse dedo aqui, é um raio-x apenas do polegar. E aí ele, em vez lá, e faz toda a mão. Obviamente, o que o computador faz? Ele pega o número de pixel daqui da matriz e o número de pixel e vai adquirir essa imagem. E aí o técnico muito inteligente, ele vai lá e recorta e pega apenas essa imagem. Quando ele amplia, tu vê que ela perdeu definição. Tu está perdendo informação e a gente tem como saber que tu fez essa gambiarra. Em vez de ter colimado e ter usado tua matriz ao máximo para aumentar a qualidade, tu fez. E aí tu está prejudicando o diagnóstico por imagem. Outro exemplo que tu pode fazer com a radiologia digital é exatamente isso, é a subtração. Eu posso pedir para o meu computador transformar o que era escuro, vamos dizer, o que era branco em escuro, transformar, mexer nisso, transformar essa imagem binária. Isso vai ajudar no diagnóstico. Eu posso fazer uma inversão, onde é que eu quero que transformar, já que eu estou falando com tons de cinza, no computador eu posso aplicar filtros para melhor diagnóstico. Eu posso fazer imagens com segmento, pedir, então eu posso aplicar vários filtros para melhor, para chegar a um diagnóstico mais preciso. Olha o exemplo aqui da inversão. Então, tu torna o lado original e aqui tu está fazendo uma imagem negativa. Isso só te permite fazer isso com o sistema de computadora. Então, por isso que ele é tão preciso, por isso que a radiologia digital ela é tão fantástica e ela é o futuro. O sistema de gerenciamento de imagem digital, então, após a geração da imagem digital, deve ser gerenciada, transmitida e armazenada essa informação. E aí a gente tem o famoso PACS, que é o Sistema de Comunicação e Arquivamento. Se a gente está transformando isso tudo em imagem digital, como que eu vou comunicar essa imagem? Como é que eu vou transmitir essa imagem sem perder qualidade? E como é que eu vou armazenar? Todo mundo já passou quando tu tenta abrir um arquivo no teu computador e tu não tem aquela extensão, e aí ele não abre. É a mesma coisa. A gente precisa de um arquivamento, de um sistema de comunicação e arquivamento diferente, que vai ser o PACS. Já depois tem o RIS com R, RIS, que é o Sistema de Informação de Radiologia, diferente do sistema do RIS com H, que é o Sistema de Informação Hospitalares. E o DICOM, que é o protocolo padrão de comunicação dessa imagem. PACS é o sistema, né? Então, sistema de comunicação e arquivamento daquela imagem. E DICOM é o protocolo, é a extensão, www.dicom, lá, a extensão da tua imagem. PACS é o sistema responsável pelo armazenamento e distribuição eletrônica de uma imagem digital, né? Da modalidade de gerador de imagens do RIS ou PAC, proporciona um tráfego, né? Por isso que é o tráfego associado à informação. O que tu vai ter, então? O sistema RIS, né? É o sistema de comunicação e arquivamento de imagem dentro do PACS. Vai estar o PACS é feita em tempo real, mobilizando consulta, então tu vai usar a intranet, a própria web para consultar, enviar, e ver o Zoom, fazer tudo que tem. Que a maioria dos locais está dando, né? Tu nem recebe a tua imagem, ou tu recebe por e-mail, ou tu recebe um login e senha para te entrar lá e ver a imagem que foi gerada. RIS e PAC diminui o risco, né, de intercorrência através da redução do número de interfaces, né? A grande redução, informação proporciona um ambiente de trabalho rápido e seguro. As etapas, né, para a formação dessa imagem, então o feixe de radiação digital é obtida pela conversão dos feixes de radiação após a interação com o objeto. Isso vai transformar em sinais elétricos. A conversão é feita por detectores acoplados no aparelho de raio-x, né, que é o aparelho digital, ou escaneamento do ecrã de fósforo, que é duas formas que a gente tem. Vou explicar depois direitinho. Utilizando, então, radiologia convencional, baseado no ecrã de fósforo, armazenamento de imagem direta gerado pela radiologia computadorizada, que vai ser o CRDR, que eu vou explicar mais adiante. Sistema de alteração de imagem, aquisição, radiografias, nele chassi equipamentos do ecrã desenvolve fósforo usado. Imagem latente, então, é obtida quando o fósforo é sensibilizado, né, raio-x depois digitalizado.
Isso é interessante, né? Que pode ser mantido até 24 horas até o seu escaneamento. Então, tu pode fazer lá com um plate de fósforo e tu tem até 24 horas para digitalizar. Eu vou explicar depois cada um deles. O ecrã de fósforo é montado no chassi, né? Então, ele utiliza o mesmo aparelho para fazer. O ecrã de fósforo, então, vai ter em torno de 500 exposições, né, a cada 30 dias. Então, isso vai ter um artefato, vai ter que ser limpo, vai ter que ser melhorado. Atualmente, os sistemas digitais equivalem dados, conhecido como sistema DICO. O DICO, né, é especificamente protocolo padrão baseado nas trocas de informações, né. O processamento de uma imagem digital, né, uma imagem digital tem a questão do que eu falei da matriz, né, tanto coordenadas, né, que vai ser até um que é os seus pixels, que é a origem, né? X, Y, que vai ter toda a imagem. Então, isso aqui é um exemplo. Tem imagem, tem um protocolo, tem uma quantidade de pixel nesse sentido e uma quantidade nesse pixel neste sentido que vai dar a minha matriz. Primeiro caso, processamento de imagem, né? Adquirir imagem digital faz necessário um sensor de imaginamento, capacidade de sensor. O sensor poderia ser um sensor de câmera, TV. O que a gente vai ter aqui? Aqui é outra parte importante. Eu pulei bastante parte dos detalhes ali para não ficar um vídeo muito longo, né? Radiologia digital. Então, a gente tem uma radiologia digital. A gente vai ter um CR. Aqui vai ter o quê? Ó, que é uma radiologia, um nome comercial do sistema detector baseado no fósforo. Né? Radiologia digital. Vai ter baseado no fósforo, que a gente vai falar dele, surgiu em 75, que vai estar ligado ao nome comercial na prática do Japão. Quando os raios-x atingem o detector, são absorvidos pela placa de fósforo. Então, o que eu estou substituindo, né? Em vez de ter o meu filme convencional, lembra lá da aula passada, tendo o filme convencional direitinho, onde tu adquiria aquela imagem latente, depois tu revelava. O sistema digital, ele está usando, em vez de aquele filme, está usando um plate, uma placa de fósforo. Essa placa de fósforo vai armazenar a energia dos fósforos, né? Vai armazenar os fótons de raio-x que interagiram com o corpo do paciente. Nessas placas são com fluoraleto de bário dopado com bário, onde o aleto brometo de iodeto. A dopagem cria armadilhas cristalinas dos fósforos, quais os elétrons são excitados, ficam presos, formando uma imagem latente. Então eu tenho uma imagem latente, só que ela está com a energia daquele fósforo, daquele raio-x que interagiu com o paciente, preso lá no fósforo. E aí tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai, quando é exposto à luz, né, um comprimento adequado, os elétrons aprisionados estimulam a consequência de liberar essa armadilha, pode decair. Então ele vai colocar, tu coloca um laser nesse fósforo que está lá com vamos dizer, com aquela energia, aquele fóton de raio-x que interagiu com o corpo do paciente, que foi capturado naquela armadilha, está aqui. Tu vai lá e dá o laser nele, dá energia, ele vai emitir luz. Ele emite luz e essa luz vai se transformar num sinal elétrico e digitalizado na memória do computador. Por isso que é radiologia digital. É o CR. Tranquilo? Então chama-se CR porque ele está utilizando. A única coisa, é o mesmo aparelho convencional, tu só substituiu a forma de aquisição da tua imagem, que agora é um plate de fósforo. O procedimento para obtenção da imagem, então tu pega o cassete, a placa de imagem, é colocado numa bandeja, que é o book, né? Feita a exposição, removido o cassete no book, é inserido no leitor. Então eu tenho um leitor ainda. Olha, tem bastante processo. Dentro do leitor, a placa de imagem é retirada pelo cassete e vai ser exposto a um laser, que lê as informações. A placa de sinal é apagada dentro do interior, inserido no cassete novamente e pronto para exposição. Então é quase como se fosse uma revelação entre aspas. Né? As vantagens, a imagem gerada digital. Sim, por isso que o pessoal às vezes diz que a radiologia é digitalizada, né? Porque eu não mudei o processo, apenas o processo de aquisição. Vantagens, utiliza o sistema convencional já existente do serviço. É móvel, facilita fazer fora da série. Excelente qualidade da imagem, inicialmente menos caro que o DR. Vamos falar do DR depois. Desvantagem, necessita de uma placa de cassetes. Não existe um ganho em tempo real, né, em comparação com o filme. É necessária a compra de um leitor. Então eu tenho a minha placa de fósforo, eu tenho um laser que vai estimular, ela vai emitir luz, essa luz vai fotoscintilar e eu vou converter isso em uma imagem digital.
Então, por isso que o pessoal às vezes diz que é uma radiologia digitalizada, porque ela tem muitos processos. Sempre que tiver muitos processos, podem dar problema no caminho, perfeito? Então, eu tenho os meus platezinhos, que eu vou lá, faço a exposição, venho, coloco aqui, a máquina vai fazer a leitura, e aí eu tenho a minha workstation aqui, que vai me dar informação, e eu vou imprimir em alguns casos aqui. Eu posso mandar para o médico, ou posso imprimir o meu filme. Aí eu tenho aqui a drivezinha que tu vai colocar, ó. Vai ter sempre, vai encaixar. Tá tudo ao contrário. Mas tem uma partezinha amarela que vai ir para dentro que tu vai encaixar, vai baixar e vai fazer a leitura e tu vai digitalizar a tua imagem. Por isso que muitos chamam de radiologia digitalizada. Porque eu continuo utilizando o mesmo aparelho, eu só mudei em vez da câmera escura, eu tenho esse processo aqui, eu continuo digitalizando, o meu plate fóssil está aqui dentro. Já a radiologia digital, ó, ela é direta. Eu não tenho esse processo. A minha detecção está aqui. Então, no momento que eu fiz a exposição, essa imagem já apareceu aqui no meu computador. Perfeito? Então, fiz a exposição, apareceu já diretamente aqui. Que aí vai ter aquela questão, ó, direto radiologia, DR. Então, quando falou em CR computadorizado, em digital, de radiologia digital, é um método que utiliza um sensor. Então, não tem mais o plate fósforo, mas tem um sensor para aquisição da imagem. O sensor pode ser fixo, né, na mesa ou na estativa. Ele está ligado ao computador, né, direto, ou via wireless. O sensor pode ser de amorfo de selênio, né, ou amorfo de silicone. Durante a exposição, a interação dos raios-x do material sensor libera que são lidos pelo conjunto de transistores, né, camada do sensor, que está abaixo, transformando isso num sinal elétrico e digitalizando, armazenando na memória do computador. Então eu tenho um sensor, que esse sensor vai interagir com o raio-x e vai ver. O sensor, por obtenção da imagem, é exposto ao raio-x. A imagem aparece na tela do computador. Eu não tenho mais aquela questão de vários processos, mas eu tenho uma exposição e vai aparecer no computador. Vantagem: a aquisição imediata. É rápido. Quase que eu a utilização de placas de imagem cassetes. Não utiliza mais, ó, não tem mais. Excelente qualidade da imagem. Desvantagem: muito caro em comparação ao CR. Não é prático para radiologia móvel. Eu tenho que levar aquele filme para algum lugar. O sensor de imagem é muito caro, é a placa de imagem de cassete. Em geral, a adaptação com o uso de equipamento eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar um equipamento novo. Então, o grande problema é caro. Ele é caro e eu tenho que comprar um equipamento novo. Perfeito? Tendências. Então, alguns anos é provável que modalidades sejam mais digitais. É o que eu falei das tendências. Olha, a tendência é que em alguns anos todos sejam substituídos. É a mesma coisa como a questão da câmera fotográfica digital. Quando chegou ao mercado, ela era muito caro, não era prática, tu tinha que passar. Mas à medida que a tecnologia foi desenvolvendo, foi ficando mais barata, mais utilizando e vai sim substituir. Então a tendência é que substitua e cada vez seja mais digital. Eu sempre digo, tomara que meus alunos trabalhem somente em coisas digitais, porque esse é o futuro. A questão do ambiente, então, tu vai ter uma rede de velocidades, né? Vai ter uma comunicação, um arquivamento, tu passa essa informação, vai para o sistema DAI que tu manda, o médico às vezes está em outro lugar e vai laudar. Então, isso é o futuro, perfeito? Se a gente for olhar a questão lá do sistema convencional, tu tinha o médico solicitando, tu tinha uma agenda, tu tinha um exame, tu tinha a revelação, exames anteriores, digita o laudo, recebe, transcreve, vai para o fax, vai para o correio, assina. Então, tu tinha um processo bem complexo. Já no digital, tu cortou vários e tu vai direto para o paciente, o técnico. Então, o processo é mais rápido. Perfeito? Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.